E aí, galerinha? Well, é, acabei de gravar o que tá sendo no momento o trailer placeholder do canal, né? Eu pensava que eu não tinha mais nada pra falar, mas eu lembrei de uma coisa que hoje é sábado, eu fui lá no Mercantil. Ah, mas você tá datando o vídeo, isso aí conta? Não sei, mas se contar, é, é esse ponto, tipo, é esse profissionalismo todo, você vai achar ruim? Isso aí é só um peito pra quem tá cagado. Perdão. É, mas enfim, sábado, fui no mercantil. é, e assim, é uma boa ideia como autor. Você sempre tá encontrando espaço para pensar, sabe? O que é que eu quero dizer? Pensar, espaço para pensar. Por exemplo, você fazer uma caminhada, você fazer uma atividade física leve até. Que uma caminhada é uma atividade física leve. Mas enfim, bicicleta, coisa assim. Coisa que lhe proíbe de fazer qualquer trabalho mental. Pera aí que a minha garganta tá muita desgraça. Perdão, estamos se acostumando. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá com fé em Deus. Mas enfim, é, peguei a bicicleta, fui lá pro mercantil. E assim, é sempre bom fazer isso, fazer manter esses momentos de em que você não está fazendo nada mental, um momento que você pode dedicar à introspecção. Porque, por exemplo, se eu ficar aqui parado dentro de casa, eu vou mexer no celular. Mexer no celular vai manter tua mente ocupada. Talvez seja um dos motivos porque a gente faz tanto. Enfim, Instagram, é, shorts do YouTube, pelo menos no meu caso, que eu sou meio que viciado, tenho que parar com isso. Isso impede você de pensar então, enfim, você tem que dedicar um pouquinho de tempo para aqueles momentos em que você tá sozinho pensando consigo mesmo, sabe? Foi o que eu fiz. Aí eu aproveito e vou pro mercantil, não tem muito o que pensar, então no caminho eu fico só pensando em certas coisas. Tomei meu estimulante, que é pra botar a cabeça pra rodar, né? E a partir disso, comecei a pensar sobre a história, que agora eu tô escrevendo. Ah, tá datando o filme de novo, rapaz, deixa quieto, me deixa. Eu tava escrevendo sobre as histórias dos xamãs, as lores que eu tô escrevendo agora, que eu vou botar no, no site ainda. Eu só vou precisar de ir atrás de quem vai ser o artista pra fazer as imagens lá. Mas enfim. E no meio desse ponderar, né? Sobre o que eu vou escrever, sobre o background dos xamãs, e é mais os detalhes mesmo. Eu comecei a repensar na verdade, no filme que eu assisti agora por último, no cinema, né? Que a Juliana me carregou. E esse filme foi esse último filme do Superman. Que foi. Qual é o nome? Que foi. Que o diretor foi o Gunn. É James Gunn, é isso mesmo? James Gunn, é esse cara mesmo. Pronto. E eu gostei muito do filme. O que é raro. Se você me conhece, você sabe que eu sou muito besta pra odiar um filme. E eu entendo que eu sou besta porque eu vejo que todo filme. Ah, você fez isso aqui perfeito, isso aqui perfeito, isso aqui perfeito. Você falhou nisso aqui e agora eu lhe odeio para sempre. Eu lhe odeio, eu quero que você morra. Entendeu? Por quê? Porque eu sou muito besta quanto a história. Entendeu? É uma das minhas paixões. Então se eu vejo você cometendo alguma atrocidade. Pera aí. Ô garganta desgraçado. Se eu vejo você cometendo alguma atrocidade, eu levo isso quase pro pessoal. Sabe? Caraca, é sério que tu tá fazendo um negócio desse? Tu não tem. Você é um sem vergonha. É o que eu penso. Mas enfim. Aí eu tava pensando no porquê que eu gostei tanto. Principalmente depois que
meio que aproximaram e compararam com a versão do Superman. Essa última que saiu do Zack Snyder, é isso? Eu sou horrível com o nome, então, por favor. Vou começar a olhar só aqui, porque se eu olhar pra cá é meio esquisito. Eu não gosto de olhar no olho de robô. Não sei, parece o diabo olhando pra mim. Então eu vou olhar pra tela. Eu espero que vocês entendam isso. Enfim. O Zack Snyder, né? E assim, eles são extremamente diferentes. O tom é completamente diferente. Porém, existe. Eu gostei deles quase ao mesmo nível, sabe? E é estranho você ver uma galera que conta, não a mesma história, mas a história sobre o mesmo personagem, mas. Como é que eu explico isso? Mas ainda assim é tão completamente distinto tudo. E o personagem em si é muito distinto. Apesar de que é difícil explicar qual é a diferença. É como se os dois estivessem enxergando a mesma coisa por perspectivas diferentes. O personagem é meio que o arquétipo do super-homem é o mesmo que eles estão enxergando, mas no momento que eles levam ao papel, eles transformam em outra coisa, sabe? Talvez seja essa a melhor forma de expressar isso. Eu vou baixar um pouquinho o microfone. Pronto. Engenheiro de áudio agora. Mas enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre, porque eu ia colocar isso nos stories do Instagram, mas cara, eu não vou falar isso em um minuto. Precisa de um pouquinho mais de tempo. Eu sempre falo e escrevo um pouquinho mais do que eu deveria. E assim, quando eu terminei de assistir o filme, diante de tudo que eu enxerguei, eu não vou ver se eu não vou dar spoiler. Eu não me importo com spoiler, mas eu tenho que respeitar a vontade dos outros também. No momento que eu terminei o filme, eu virei pra Juliana e falei: eu sei agora por que eu gosto do James Gunn. Porque o James Gunn, se você já viu vários filmes dele, ele faz o mesmo filme. Assim, a história é diferente, mas o tom do filme, as ferramentas que ele utiliza e como ele utiliza elas é do mesmo jeito, sabe? São os mesmos. Se você é como se você visse um cara erguendo várias casas. Todas as casas são diferentes, mas os padrões são os mesmos, sabe? Ok, são casas diferentes, são em terrenos diferentes, em localidades diferentes, em climas diferentes, que tem salas diferentes e uma arquitetura diferente, mas toda vez que ele faz uma parede, ele faz a parede igual. Se ele coloca um móvel numa sala de estar, ele coloca um móvel do mesmo jeito. E aí, Juliano, tudo bem? Não, eu tô mantendo bem leve, então eu não vou me importar em, tipo, se tô me interrompendo. Mas enfim, bom dia. De qualquer forma, ele faz tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, o tempo inteiro. E geralmente isso é ruim. Em qualquer outra situação eu estaria reclamando disso. Mas tu varia um pouquinho, tu não toma risco, tu não faz. Mas é uma daquelas coisas. É como eu tinha falado pra ela também no dia. Eu sinto que eu tô ouvindo Manowar. Você sabe o que é Manowar? Pesquisa Manowar agora. Manowar é uma banda, certo? De metal. Escrachada. Ela é um estereótipo, sabe? É uma banda de power metal. E é sobre espada e os malucos bombados, e raio, e trovão, e sabe, mulher pelada. Então assim, de cara ela é muito ruim, certo? De cara você fica, não, isso aí não pode um negócio desse. Como é que alguém escuta uma desgraça dessa? Eu escuto uma desgraça dessa. E eles fazem, e é muito engraçado como muitos álbuns parecem o mesmo. Muitas músicas parecem a mesma coisa, seguem o mesmo padrão. Em muitas dessas músicas, eles utilizam as mesmas ideias e tentam mudar um pouquinho acolá, mas eles ficam muito fechados dentro de uma caixinha aqui. Então,
eu compreendo completamente alguém chegar pra mim e dizer, mas como é que tu escuta um negócio desse? Mas eu não sei, cara, eu gosto. Ah, meu Deus, tá me ligando. Ok. Vamos aprendendo, né? Lições. Desativar o WhatsApp. Vou mandar pera aí. Aprendendo ao vivo. Mas enfim. Então, ele faz essas mesmas coisas. O que é que tem no filme de James Gunn? Tem música, certo? É uma música provavelmente dos anos 90. Eu não sei, eu não pesquisei. As músicas que ele usou eram muito legal, mas eu tenho que ir atrás e não conheço elas. Ele abre o Spotify dele e diz, essa música é legal, põe aí no filme. E põe no filme e pronto, acabou. Certo? E ele põe cenas de combate. Ele tem cenas de combate bem goofy, bem pastelão. Né? Você vai fechar aí? Não foi minha escolha. Ela separou os nossos mundos. De qualquer forma. Ele tem essa cena de combate bem pastelão. Ele tem uma forma específica de mostrar a comunicação entre seres humanos, que é bem particular dele. E sempre vai ter um time de super-heróis. É incrível. Se for um filme de super-herói, não vi os outros filmes dele. Provavelmente não tem. Se eu não me engano, eles não tem nada a ver. Se não me engano, eles começou a carreira dele com um filme de terror. Não sei. Mas toda vez é tipo, um filme do super-herói. Coloca um time de super-herói também. Porque ele só consegue trabalhar desse jeito. É incrível. Mas mesmo com essas repetições, eu ainda consigo apreciar o que ele faz. E eu creio que eu sei porquê. Eu creio que a motivação seja porque ele tem uma característica que é muito gratificante de ver, certo? E essa característica que foi o que eu falei pra Juliana, depois de pensar uns 3 minutos enxergando os créditos, né? Porque, enfim, tem que ver a cena pós-créditos, aparentemente. Eu virei pra ela e falei, deixa eu lembrar de exatamente o que eu falei. O James Gunn compreende que o ser humano é profundo, mas também ridículo. Eu acho que essa foi a ideia. E eu fiquei, é isso. Esse cara ele pode repetir a mesma coisa pra sempre. Foda-se. Se ele fizer essa uma coisa que é extremamente que sabe, que aquece meu coração. Se ele fizer essa uma coisa toda vez, ele pode repetir o mesmo filme pra sempre. Eu não tô nem aí. Se o Guardiões da Galáxia 3, 4 e 5 forem o mesmo filme, eles só põem tipo um filtro amarelo por cima, eu não tô nem aí. Porque essa é outra coisa sobre histórias que a galera não entende muito. Se você faz algo muito certo, ninguém tá nem aí pro resto. O resto é detalhe. Se você faz uma coisa muito certa e comete 40 erros seguidos, não importa. A galera esquece. E se tu vê um filme que tu gosta muito e tu vê ele repetidamente, tu vai notar erros. Se tu realmente pensar sobre, tu vai notar problemas, tu vai notar plot holes, tu vai notar que isso aqui é meio esquisito. Mas o teu cérebro vai direto, cara, foda-se. Por que tá se portando coisa pequena, meu? Não tem pra que tu pensar nisso. Sendo que, sabe, é como você tá querendo varrer os pés da pirâmide. Olha o que tá na tua frente. Ele tá olhando pro chão e dizendo, isso tá sujo. Pô, ok, tá bom. Tipo, a partir daí você não é mais chamado pros passeios turísticos. Entende? Ninguém quer lhe levar pra assistir um filme depois de uma moto dessa. E é por isso que eu sei que eu sou chato. Porque muitas vezes eu sou o cara que olha pro chão e diz, rapaz, o chão tá sujo. Mas a pirâmide, foda-se a pirâmide. Não tô nem aí pra pirâmide. Mas enfim, ele faz isso muito bem. Mas o que mais? Pronto, deixa eu elaborar um pouquinho também acima disso. O que é que eu quero dizer por o ser humano é profundo, mas também ridículo. Tem algo que a galera chama de
É o estilo Marvel de fazer filme, certo? Que começou a incomodar a galera, certo? E o que é esse estilo Marvel de fazer filmes? Eu creio, pelo menos pra mim, pessoalmente, na minha opinião, o que incomoda, né? O que me incomoda é quando eles começam a colocar muita comédia, mas a comédia não é o problema. Note, o James Gunn também faz, ele faz até demais. Mas não é o problema a comédia. O problema é que muitas vezes a comédia ela é utilizada para meio que atropelar certas tropes, tipo brincar com certas tropes de cinema, sabe? Por exemplo, quando que iniciou muito bem, todo mundo ainda usa essa cena como é um staple, né? É um negócio que todo mundo referencia e por bom motivo. Aquela cena do primeiro Vingador, do logo, eu tava no cinema, eu ainda colecionava Marvel, eu nunca estive tão feliz na minha vida assistindo essa cena. A cena em que o Loki fica, você, o que é que tu pensa que é, sua besta verde, arrogante, não sei o que. Ele tenta fazer só um instante. Ele tenta fazer o negócio do vilão de James Bond de eu vou falar que vou e você fique aí e escute. E o Hulk não faz isso, ele pega o Loki pelas pernas e bate ele nas paredes não, no chão, ele pá, joga o Loki de lado e ele fica lá estatelado olhando pro chão. E aí ele manda um xingamento no final que eu não lembro o que é. Acho que ele chama de fraco, Deus fracote, um negócio assim. Super legal, né? Ele meio que esmagou essa trope e tornou isso algo memorável. Por quê que é tão memorável? Porque, é uma trope que não faz sentido, certo? Se você tem um seu inimigo mortal na sua frente, você vai ficar só e esperar, não vai. Certo? E é uma das coisas que você tem que entender sobre história e é algo que eu vou repetir direto. Uma boa história é verossímil. O que é verossimilhança? Ela tem uma semelhança com a realidade, certo? Você estabelece regras e essas regras devem acontecer, ou essa história deve acontecer por dentro dessas regras, certo? Eu vou sair numa tangente um pouquinho aqui, desculpa. Mas quando você muitas vezes tem a galera que tem umas ideias reis sem futuro que diz: mas é fantasia, macho. Pô, pode acontecer qualquer coisa, cara. É fantasia. Não é assim que funciona. Fantasia estabelece uma quantidade ampla de regras. Mas a sua história deve acontecer dentro dessas regras ainda. Entendeu? Não é porque a sua fantasia, certo? A sua história de fantasia é uma história de fantasia que do nada o seu personagem principal vira um mamão e explode. Tem algum motivo para ele virar um mamão? Não. Tem alguma justificativa? Não. Ele só explode. Mas por que ele explode? Rapaz, fantasia, cara. Não é assim que funciona. Tá bom? Desculpa aí. O que eu tava falando antes? Isso sempre vai acontecer. Eu vou pausar esse negócio e eu vou lembrar, peraí. Pronto, eu tava falando da trope que que essa cena específica no final dos primeiros Vingadores brinca, né? Que é tipo, o vilão falando demais e tal. Isso é legal porque não é realista. Então você quebrar isso, show de bola, muito massa. Porém, o que a Marvel continua a fazer? Ela continua a fazer essa ideia de quebrar tropes usando comédia. Quebra trope usando comédia. Quebra trope usando comédia. Ao ponto de que ele começou a quebrar coisas que fazem sentido dentro da história. Só por quebrar. Começou a quebrar coisas que tem que inspirar na pessoa que está assistindo algum tipo de reação emocional. E aí você quebra a reação emocional para fazer uma piadinha. Cara, não é assim que funciona. Esse é o momento que importa. Esse é o momento que importa da história. Esses são os momentos em que eu como leitor, ou como um viewer, né, uma pessoa que está assistindo esse negócio, são esses momentos que vão criar conexão.
E você quer criar sempre essa conexão entre leitor e história, certo? Se não criar essa conexão, é porque é o tipo de livro, por exemplo, que a pessoa lê e fica lá no seu estante. Eu li, mas... Aí você pergunta, o que acontece naquele livro? Eu não sei, não. Fala assim, quando que eu li, e eu li porque, sim, tinha nada pra fazer, eu li. Eu achei meio meh, ficou por isso mesmo. Isso é uma história que você não conecta, entendeu? Porém, tem gente por aí que se você chegar aí, cara, o que é que acontece no episódio 3 de Star Wars? Cara, deixa eu lhe contar, cara. Ele vai passar 45 minutos falando a introdução pra ideia do episódio. E aí depois vai ser mais 5 horas falando sobre o episódio. Seria mais fácil assistir o filme 2 vezes, sabe? Então, a partir do momento que você quebra essas coisas com humor, para de ser o humor, para de ser comédia e vira cínico, vira cinismo. O que é que isso quer dizer? Você tá pegando algo que deveria significar, deveria ter um significado profundo, e você tá jogando pela janela. Você não deve fazer isso nunca, certo? E por isso muita gente se afastou da Marvel. Eu me afastei da Marvel muito antes disso, na verdade, mas era mais por qualidade de escrita mesmo. Mas os filmes da Marvel estavam meio sacais porque eles estavam obedecendo essa mesma ideia, esse mesmo paradigma de muitas vezes fazer comédia com algo que deveria significar alguma coisa. E por que, por exemplo, o Endgame conseguiu ter algum sucesso, eu creio? Porque eles pegaram um pouquinho mais leve. Eles não chegaram no final. Imagina, na sua cabeça, certo? No Endgame, quando a parte 2, no caso, é dividido em partes, eu não sei, mas o filme em que o Tony Stark faz o estalo e transforma o Thanos em pó. Imagina se naquele momento, certo? Ele tá dando a vida pra destruir o Thanos. Imagine que naquele momento ele fala peraí, só um instante, tem que aquecer o motor. Aí no último estalo aí todo mundo some. Imagina o quão merda isso ia ser. Imagine um cinema inteiro fazendo essa ia ser a reação. Porque é um momento importante, é um momento que um dos personagens mais amados do universo Marvel inteiro está sacrificando a sua vida para salvar o seu povo, para salvar os seus amigos, para salvar a sua família. Sendo que antes eles já tentaram e não conseguiram. Então, assim, é de uma importância gigantesca. Você diminuir isso com a piadinha é um insulto. Entende? E aí é que, né? No caso no sacrifício do Stark, esse aí foi bem feito. Mas não é o que eles fizeram em outros filmes. Em outros filmes é muito cheio dessas marmotas, né? E voltando pro James Gunn. O que eu gosto do James Gunn é justamente que ele consegue fazer os dois. Ele meio que afiou o método dele para que ele consiga ser bem escrachado e bem comédia, ao mesmo tempo que ele não ignora a profundidade da alma humana, a profundidade de cada um dos personagens dele. Ele sempre explora, por exemplo, momentos em momentos de muito perigo, e muitas vezes ele explora o sentimento, a reação sentimental dos personagens de forma que quase beira o ridículo, sabe? O desespero dessa galera. Ele não transforma isso em drama. Mas ao mesmo tempo, o desespero desse pessoal ainda é real. Entende? A preocupação desse povo ainda é real. Então ele fica meio que naquela linha ali. E muitas vezes, isso é a primeira forma como eu vejo isso acontecer. Você vê em uma das crises principais no final do filme. Eu não vou falar exatamente sobre eu falando sobre, mas é difícil falar sem dar spoiler. Mas ao mesmo tempo ele também
mostra outro lado, né, da humanidade de super-heróis que alguém como o Zack Snyder não fez, né? Porque o Zack Snyder é muito drama e tal, e show de bola, faça o seu drama. Eu gostei muito do Homem de Ferro, Homem de Aço, Man of Steel. É assim em português mesmo, que é Man of Steel em inglês. Mas de qualquer forma, eu gostei muito, né? Teve muita gente que odiou. Eu não acho que mereceu esse episódio todo, certo? Eu acho que foi tranquilaço, que não tem nenhum problema o filme. Na verdade, a cena que o pessoal tava reclamando da morte do pai dele, eu chorei naquela cena, né? Porque a galera pensa, mas ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo outro, mas não sei o que, não sei o que. Cara, é coisa pequena. Tem que ver por dentro da história. Você tem que ver. Você tem que querer entender. Esse é o problema da galera, às vezes. Eles não querem entender. Sabe? Você tem que se colocar na situação do pai dele, de o que é que ele quer? Ele quer manter o filho dele longe do mundo, porque o mundo vai querer explorar ele. Ele bota esse princípio, eles estão discutindo do carro, e ele não tem argumento, e ele diz pro filho dele até, eu posso estar errado, a gente só pode fazer o nosso melhor, a gente é só dois fazendeiros aqui e tal. Então tem sempre esse nível de profundidade, amor e trama entre o Clark e os pais dele. Na versão do James Gunn, os pais do Clark imediatamente aparecem como piada. O que é, assim, eu fiquei meio... tu vai reduzir os personagens a piadinha? Eu já tava com trauma do que fizeram com o Planeta Hulk na Marvel. Que dois personagens extremamente dramáticos, que... É aquele filme lá do Thor, que ele vai pra outro planeta. Que é o... Eu esqueci o nome, mas é o Cara Feio de Ferro e o Inseto. Lembra deles? Lembra como eles foram piadinha? Pois é. Nos quadrinhos eles são dois personagens extremamente importantes e que fazem parte do drama principal de Planeta Hulk. Reduzidos a piada. Não fiquei contente, sabe? Aí nesse filme do James Gunn, os pais do Clark aparecem como uma piadinha. Tipo, olha aí, a senhorinha não sabe usar o celular, ela põe o celular na mesa e fica gritando assim no celular, né? Aí vira uma piadinha. Aí enquanto ela faz isso enquanto o pai dele tá tipo, lendo jornal, meio apático, né? Mas reduziu os caras piada, mas beleza, não vamos reclamar demais. Aí é que tá. Lá pro final do filme, né? Eu não acho que isso é spoiler, né? Tipo, o Superman está ferido. Né? Lá mais pra frente, ele tá machucado, eles trazem ele pra casa. E aí, de repente, o que era uma piada se torna algo muito sério. De repente, aquele accent, como é que é isso em português? Sotaque, aquele sotaque exagerado que eles tinham. De repente mostrou, não, isso é parte da cultura deles. Isso não é um exagero besta. E ele mostra toda a cultura de todo o laço, não exatamente cultura, todo o laço que eles têm com o Clark. Trazem ele pra casa dele, colocam ele no quarto, cuidam dele bem direitinho, mostram o amor que a mãe dele tem com ele através de tipo todo o cuidado que ela tem, e o amor que o pai dele tem com ele através de tipo o desespero dele, que é um homem extremamente, que parece meio apático, mas no momento que o menino dele tá em perigo, ele mostra muita emoção. E aí foi foi um dos momentos em que clicou a ideia de que ele explora a comédia, ele explora o humor, ele explora o ridículo que existe em todo mundo, mas ele não explora só isso, ele vai um pouquinho mais fundo. Isso foi algo muito legal. Foi algo que eu também notei no final, que no final tem uma cenazinha romântica, e aí tem tudo pra cenazinha romântica virar uma piada. E eu tava esperando, então aí, lá vem. E não virou piada. Só tipo uma cena romântica. E foi bonitinho, e teve uma musiquinha, e pronto, acabou. Eu fiquei... Glória, Deus abençoe. Sabe? Muito legal. Então assim, você nota isso
essa dualidade dele em tudo. Ele não vai fazer uma comédia pra depois fazer um drama, apesar de que ele faz isso também. Muitas vezes ele faz a comédia e o drama dentro de um personagem só ou dentro de uma cena só. Entendeu? Dependendo do seu estado de espírito, talvez você leve mais em conta o drama da situação. Talvez você leve tudo como comédia. Se você vê acho que um exemplo perfeito disso em um personagem é o... Eu não sei qual é o nome dele, mas... Deixa eu pesquisar aqui. Porque é o tubarão do... Me ajuda aí, galera. Maria. Suicide Squad. Qual é o nome dele? É o King Shark. Mas ele tem um nome. Qual é o nome dele? Ave Maria. Dificuldade. Nanaue. Pronto. O Nanaue. Na versão do James Gunn do Suicide Squad. Certo? No Esquadrão Suicida. Esse personagem, ele é extremamente perigoso. Ele quer devorar todo mundo, né? Ele é canibal. Eu não sei se canibal cabe aqui, porque ele não é humano, então. Mas ele come gente. E ele tá em todo combate, tipo, canibalismo, de novo. Ele tá comendo gente, sabe? Então, ele é um personagem que tem uma violência por detrás dele, inerente. Mas ele também tem a capacidade cognitiva de uma criança. Então ele age como uma criança muitas vezes. Então tá aí, o drama e comédia tá tudo em um canto só, sabe? E violência também. Então ele mexe muito com esses conceitos. Ele pega conceitos que não deveriam encaixar juntos, encaixa e diz, e aí? E joga pra gente ver e funciona. Então assim, é algo respeitável a forma dele de criar essas histórias, a forma dele de expor esses personagens. É algo que se deve aspirar. Você ser capaz de fazer esses personagens assim, que é uma história que consiga demonstrar todos esses lados dos personagens, que não precisa ser 100% drama para ser um bom drama. Você pode colocar uma comédia ali por todo lado, e você pode ser ainda mais ousado e colocar e unir tudo em uma coisa só. Seja em um personagem, seja em uma cena, seja... Né, pelo menos na história toda em si. Né? Se você não tiver um pouquinho de comédia, talvez você não esteja sendo tão verossímil. Né? Talvez você não esteja fazendo a sua história se equiparar tanto com a realidade como deveria. Sabe? Então isso é uma coisa que se pode tirar do James Gunn. É algo que ele faz muito bem, é algo que ele tá de parabéns, certo? É como se ele tivesse pego o que a Marvel tava tentando fazer antes, só que dessa vez ele fez direito, entendeu? Então você sempre sai de um filme do James Gunn sem saber se você viu um filme de aventura ou um filme de comédia, sabe? É meio que preso entre os dois. A quantidade de comédia que ele usa é bem... Como é que eu explico isso? É no limiar do que é geralmente aceitável para algo como aventura. Eu não sei como ele encontrou esse equilíbrio. Eu acho que ele só foi ousado e funcionou. Problema: ele tá meio que fazendo o mesmo filme toda vez? Mas até ele cometer um erro crasso, eu não vejo motivo pra se preocupar demais, entendeu? Então, eu creio que é isso. Eu vou aprender a fazer vídeos no YouTube melhores. Esse aqui teve muitos problemas. Mas eu só queria falar um pouquinho sobre o Super-Homem. Esse aqui foi meio que on a whim. Como é que é on a whim em português? Vocês querem saber como eu escrevo? É desse jeito, é direto. Como é que é isso em português? Como é que é isso em inglês? Pra eu traduzir para português, como é que é o sinônimo desse negócio? 80% isso. Não, tradução.
Não é por capricho. Por impulso. Foi um vídeo impulsivo. Eu precisava produzir alguma coisa, né? Pra ver no que é que dava. E já passamos de 35 minutos por algum motivo. Eu acho que o áudio tá bom, né? Pelo menos. Não sei. Talvez se tivesse outra pessoa com quem eu pudesse falar pra me dar umas perguntas, eu talvez conseguisse elaborar um pouquinho mais, mas até o momento é isso. O grande resumo é: o cara consegue unir água e fogo e fazer funcionar. Certo? Parabéns pra ele. E que ele continue a fazer o mesmo filme sobre pessoas diferentes. Eu que não reclamo. Mas pois é, eu não sei, mas eu ainda não sei terminar vídeos. É isso. Até a próxima.